Depois de 2 filmes sobre o caso Richthofen, a equipe se junta novamente para contar agora um terceiro lado dessa história toda, desse imbróglio todo, que se chama A Menina que Matou os Pais, a Confissão. Já tivemos a versão da menina, a versão do menino, e agora seguimos para um lado um pouco mais policial. Só que a questão é, ao ser um filme policial, ele se resolve bem? Como é que ele vai aqui? E é isso que a gente vai analisar nessa resenha. Inclusive aqui no canal já tem resenha para os 2 filmes passados, né? A resenha como um filme só, porque é assim que eu acho que eles devem ser encarados. Mas esse terceiro não, esse terceiro tem um propósito bem firme, principalmente quando a gente analisa ali o começo do filme, né? O propósito é deixado de maneira bem clara, bem direta, só que é um propósito que o próprio filme ele abdica, né? Chega um momento ali que ele não faz mais essa questão policial, não vai pro lado do thriller, né? Como a gente diz, e fica mais uma vez recontando essas histórias que já estão na mídia e tá apenas reorganizando aqui. O que é uma pena, porque acredito que adotando a perspectiva policial que a gente vê ali no início, poderíamos ter, por exemplo, mais detalhes técnicos da questão como um todo, né? Detalhes super interessantes que a mídia não soube explorar, que não soube organizar, que depois de tanto tempo já tá para colocar de uma maneira um pouco diferenciada, mas não é isso que acontece, mais uma vez falando. Se é problema de texto, é problema de direção, é problema do propósito inicial, bom, não importa mais, né? A gente tem que analisar o filme como um todo. E é uma pena, maior ainda, não abordar essa questão dos policiais muito a fundo, porque o elenco do núcleo dos policiais é excelente, traz um certo frescor a 2 filmes muito soturnos lá, são os 2 primeiros e tinham que ser soturnos, né? Dado o caso, dado toda a questão, mas filmes muito soturnos e tudo, que aqui tem uma outra visão e aí a dinâmica do filme fica mais tranquila, fica mais interessante de acompanhar. A gente não tá na visão de um, na visão do outro, não. Tá no amálgama das 2 visões e a visão policial chegando junto com relação a isso. Mais uma vez, proposta boa, execução que não funciona. O filme limita-se, e falo isso de novo, a organizar o que já estava na mídia. Então ele não traz nada de novo, não que precise, mas nada de um jeito novo. Esse é o grande ponto. Não traz nada, mesmo que não seja novo, mas não traz nada que estava aí de uma maneira diferente. E aí parece que o núcleo dos policiais, em vez de ser o grande chamariz, o grande lance aqui, na verdade está só preenchendo o tempo de tela. E com tudo sendo muito repetitivo nesse núcleo específico, perde seu impacto, não tem impacto algum. Cara, é um desperdício de talento tamanho assim. A Bárbara Collen, sensacional. Arthur Coll, Che Moraes e o Rodrigo Fernandes muito bem, né? Que um dia foi o Jacaré Banguela. Tem uma cena dele lá super interessante. Ali na hora da confissão em si, né? Inclusive a Bárbara Collen, ela pediu o filme pra si, né? Só que não foi lhe dado, por algum motivo. Essa mulher é muito magnética, é impressionante. E o Arthur Coll entra em cena. Cara, a tranquilidade que ele dá pra uma cena, assim, a organicidade, a elegância que ele tem de atuação que ele dá pra uma cena é impressionante. Mas enfim, como eu disse, esse núcleo repetitivo é levemente isolado, mal explorado por não conseguir sair com nada de novo e menos ainda com nada contado de um jeito novo. E esse talvez seja o principal ponto de incômodo aqui, que é, a partir desse ponto de vista aí, a partir dos policiais, não trazer nada de novo, traz um pouco do contínuo das histórias passadas e parece que adora a Richthofen, adora os cravinhos e fica ali preso naquele métier. E eu reclamo disso porque eu penso que a ficção ela não só gosta, como ela precisa de algo diferente da realidade. Mínimo que seja, uma abordagem diferente. Pode ser a realidade em si tal como, não tem problema, mas precisa de um salzinho a mais, precisa de um temperinho a mais. Acho que é isso que falta. Ainda que a proposta do roteiro seja claramente fazer uma reconstituição, talvez mudar um pouquinho o ângulo frio ali sobre o caso, acho que alimentaria a ficção. Caso contrário, um documentário bastaria. E nem é desmerecendo o formato documentário, tampouco o formato que o filme se colocou aqui. Longe disso. É que se a ideia é fazer o que já se tem, na mídia, o que já se tem de imagem, o que já se tem... Enfim, se a ideia é só refazer isso, transpor isso para uma questão da ficção, para a questão do filme ali, então vamos lá para o formato documentário. Se não pode trazer detalhes da investigação policial, mas detalhes mesmo, assim, curiosos, trabalhados, bem amarrados na narrativa como um todo, então vamos pro documentário, pô. Organiza, faz um show de montagem aí e até ganha prêmios aí, dado o fato do que o caso é, né? O caso já apresenta como matéria-prima. O começo do filme tem as melhores soluções, mostra sem contar, por exemplo, mostra o horário ali no carro, mostra as decisões sem precisar parar, corta para cenas intrínsecas dentro da história, essa história mais panorâmica, né, da reconstrução do momento entre crime e confissão, de novo para por aí.
Fica ali no primeiro ato, segundo ato, comecinho do segundo ato, na verdade. Eu prefiro muito mais essa abordagem sutil que tem dentro do filme, veja só. Ainda que marcada demais pra montagem, eu prefiro essa abordagem bem mais sutil do que a abordagem mais direta, como que só dá vida a um quadro estático. Parece quadro do Harry Potter. Os bichos estão se mexendo dentro do quadro do Harry Potter. Então, mas não funciona pra nada. Não presta pra nada de estarem se mexendo. Se eles estivessem estáticos, daria na mesma. Acho que além ainda deixa muito fragmento de fora, sabe? Muita coisinha de fora que a gente diz, pô, será que não é para um quarto filme? Por que deixar isso de fora? Vou dar um exemplo, né? A série de entrevistas patéticas ali da Suzanne Richthofen pro Fantástico, por exemplo, que praticamente colocou ela novamente de volta ali na prisão. Então isso tá de fora. Por quê? Porque provavelmente, né, talvez venha um quarto filme, quem sabe. E aí, agora, pós o caso, a história da cadeia, aí pega a Richthofen, mostra como é que ela se relaciona na cadeia e, enfim. Mas voltando aos elogios, o diretor, né, o Maurício Essa, ele tem muito recurso, cara. Ele já mostrou em todos os filmes até agora, esses três, e nesse terceiro, para demonstrar um certo desespero, aflição, uma certa ansiedade da Suzanne e do Daniel, ele aposta em cenas mais experimentais, um cinema mais experimental que me chama muita atenção. São cenas confusas, incômodas, para nos colocar na cabeça dos dois. Só que o problema, porém, é que essas cenas brigam com o texto. Ora, se na primeira versão um protagonista é mais brando e na segunda versão o outro é o mais brando, né? Essa terceira versão mistura as duas, mas ainda assim sobra muito para Suzanne. A Suzanne, sim, é uma escolha clara aqui da direção, como a Suzanne aqui é retratada muito mais como mais maléfica do que o Daniel. Então não faz muito sentido a Suzanne ter a mesma abordagem da ansiedade ali, do medo, enfim, de tudo que aconteceu, que o Daniel. Porque se o filme escolheu, o Daniel tá assombrado, a Suzanne supostamente não, porque supostamente ela tem lá aquela psicopatia toda que tá, né, a fazendo se desconectar daquela história, daqueles acontecimentos, enfim. É mais ou menos isso que o filme briga, né? A cena é boa, muito bem executada, muito bem dirigida, mas briga com o texto. Aí tem que escolher, um ou outro tem que pedir passagem. Os dois juntos, assim, brigando, não dá certo, não. E para finalizar, um dos grandes problemas do filme é eu não consigo sentir o peso da confissão. Eu não consigo sentir esse peso do que é o título do filme. Muito pelo contrário. Me é sugerida de uma maneira tão rápida, mas tão rápida, tão abrupta, que eu me pergunto novamente se a ideia central foi realmente compreendida. Principalmente pela montagem. Ou tinha muito mais para ser mostrado e ficou de lado, escolheram deixar de lado, ou realmente o filme é menor do que todo o cenário propõe, coisa que eu acho muito difícil, porque sabendo de todos os elementos aqui desse cenário, dessa história como um todo, definitivamente não é esse o problema. Então eu acho que foram muito apressados ali no final. A confissão, que era o grande peso, também não funciona. Aí não funciona, mais uma vez, a questão dos policiais no meio da confissão. Funciona um pouquinho, como até já citei, elogiando aí o personagem do Jacaré Banguela, o personagem do Rodrigo Fernandes. Funciona um pouquinho ali, a troca de núcleos também. Mas vai embora muito rápido, né? A cena vai embora muito rápido. A sequência final, ela é totalmente estrangulada, assim. Ela acaba e simplesmente nos deixa. E aí o filme acaba e direção e parte para a próxima. E é isso, gente. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Agora eu te peço aquele like, que se inscreva aqui no canal e que também dê uma olhada nos meus livros, link na descrição, tá? No mais, um forte abraço em vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade e tchau.